Olá, vamos dar continuidade ao estudo das VLANs, agora com o roteamento on-stick. Pessoal, a topologia que nós vimos anteriormente, ela possuía duas redes, como essa aqui, e possuía duas conexões ao roteador, pela gigabit 0/0 e a gigabit 0/1. Acontece que isso não é muito interessante com o crescimento do quantitativo de VLANs. Por quê? Porque você precisou de duas interfaces físicas no roteador para atender duas VLANs. E se em vez de duas VLANs fossem 20 VLANs? Você teria que ter 20 interfaces no roteador física, 20 portas para conectar no roteador? Não fica produtivo. Ficaria muito caro. A cada VLAN você tem que acrescentar a interface. E talvez você não encontre um roteador no mercado que tenha essa quantidade de portas. Roteador, switch você encontra, camada 3. Mas roteador, para essa quantidade de interface, fica mais complicado. 24, 48 portas, complicado para a quantidade de VLANs. Então, o ideal é que desse roteador você usasse apenas uma interface para fazer o roteamento e o tráfego de todas as VLANs. Aí sim, ficaria bem mais produtivo. E é isso que é o roteamento router on-stick. Você vai usar apenas uma porta do roteador e uma porta do switch para que haja o tráfego de roteamento entre as VLANs, independente da quantidade dessas VLANs, 2, 20 ou mesmo 200, ok? Então a configuração é a mesma, observando agora que nós teremos a figura da gigabit 0/0.10 e a gigabit 0.0.20. Observe que é 0.0 e 0/0 e 0/0. Só que aqui é ponto 10 e aqui é ponto 20. O que é isso? São subinterfaces. Subinterfaces lógicas que você pode criar em cima da interface física. Como é essa configuração no roteador? Bom, aqui no switch, primeiramente, isso aqui se torna repetitivo igual ao laboratório anterior. Então, hostname SW1, VLAN 10, name RH. Criamos a VLAN 10, colocamos seu nome. VLAN 20, name TI. Criamos a VLAN 20, colocamos seu nome. Interface range, fecha Ethernet de 1 a 20, VLAN 10, multi access. De 13 a 24, VLAN 20, multi access. Até aqui é igual ao laboratório anterior. O que mudou? Que na interface gigabit 0/1 nós teremos o que agora? Um switch port, não mais multi access, mas multi trunk. Ou seja, é um entroncamento. Sendo entroncamento, vai haver o tráfego de todas as VLANs que você determinar. Esse comando aqui, switch port trunk aload VLAN 10 e 20, vai dizer, olha, é o modo trunk, e por este modo trunk, essa porta de entroncamento, vai ser possível o tráfego das VLANs 10 e 20, que foram as duas que nós criamos. Então, em vez de você... Se tivesse mais uma, professor, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante, dizendo exatamente quais VLANs poderiam trafegar por essa porta de entroncamento. Ok? Muito bem. E no roteador, como é que a gente faz para configurar essas interfaces, subinterfaces, né? Duas subinterfaces na mesma interface física. Vamos observar. Hostname RT1, interface gigabit 0/0, no shutdown. Você levanta a interface física, mas faz as configurações nas interfaces, nas subinterfaces lógicas. Interface gigabit Ethernet 0/0.10, encapsulation.1q 10. Esse encapsulation é a forma como vai ver o encapsulamento para VLANs. E 10 é o número da VLAN. IP address, o 92.68.10.254, com a máscara 255.255.255.0. Vamos observar uma peculiaridade. Primeiro, que a VLAN é a VLAN 10. Então, aqui, obrigatoriamente, você tem que colocar encapsulation.q10. Observe que o endereço IP, aqui no seu terceiro octeto, também está 10. Não é obrigado, mas é interessante haver uma relação de algum ponto do endereçamento IP com a VLAN que ele pertence. Então, se a rede é o 92.68.10, foi por isso que eu criei a VLAN 10, porque aí fica mais fácil de identificar que a rede 192.68.10 vai trafegar pela VLAN 10. E essa interface .10 poderia ser outro número? Sim, poderia ser outro número. Mas é interessante que a gente coloque .10 para sabermos que vai haver o que? O tráfego da VLAN 10 do endereço IP 192.68.10. Fica mais mnemônico de se lembrar. A mesma coisa aqui. Interface gigabit 0/0.20, encapsulation.uk 20,
na rede 192.168.20.254 com a máscara padrão. Então, a única obrigatoriedade aqui é o DOT1Q com o número da VLAN que vai rodar aqui no switch. Isso é obrigatório. Mas ponto 10 da interface, da subinterface e o número IP não são obrigatórios, mas é interessante que você mantenha o padrão para facilitar a sua lembrança e posteriores manutenções. Ok? Muito bem. Vamos ver então como é que ficaria essa configuração. Vamos aqui para o nosso roteador. Vou fazer a cópia. Trazer aqui para o roteador. Conft. Paste. E aí, observe que nós estávamos aqui na configuração da subinterface. Vamos dar aqui um exit. Vamos ver a nossa tabela de roteamento, como é que ela está. E aqui nós temos as duas redes diretamente conectadas, a 10 e a 20. Onde é que está a 10? Na gigabit 0/0.10. E a 20 na gigabit 0/0.20, agora nas subinterface. Mas igualmente subiu para a tabela de roteamento. Muito bem. E agora, o que nós vamos fazer aqui no nosso switch? Tá? Vamos copiar também a parte que já nos é familiar, deixando somente de fora a parte que precisaríamos fazer na configuração. ENA, conft. Fizemos a configuração, show, VLAN brief, e aqui nós observamos novamente que as portas 10 já foram atribuídas, na VLAN 10 já foram atribuídas as portas, e na VLAN 20 também já foram atribuídas as suas portas. Muito bem. O que está faltando? O entroncamento, a Gigabit Ethernet 0/1, que precisa fazer essa configuração para que possa haver o tráfego entre as VLANs. Então, vamos lá. Conft, na interface Gigabit 0/1. Qual é o comando que precisa? Switch port trunk allowed VLAN 10,20. Essas são as duas VLANs autorizadas a trafegar por essa porta, que é o modo trunk. Ok? E aí vamos observar como é que está o nosso tráfego. Uma vez que mudou de porta de acesso para a porta trunk, existe uma reinicialização dessa porta. Quando concluir aqui, a gente vai poder fazer os nossos testes. Então, para passar de uma VLAN para outra, vai haver a necessidade do processo de roteamento. Só que ele vai subir e descer fisicamente pela mesma interface. Embora se trate de redes distintas. Então, vamos fazer aqui o nosso teste. Fazer aqui um ping. 192.168.20.2. Normalmente o primeiro pacote pode haver aquela perda inicial, mas conseguimos sucesso na nossa empreitada. Vamos verificar no modo de simulação, para ficar graficamente, visualmente mais tranquilo. Então chega até o switch, sobe para o default gate, chegando no default gate, vai fazer o processo de roteamento, retornar pela interface Gigabit agora 0/0.20, mas fisicamente é na mesma, dirigir-se agora para a máquina final, que vai responder ao ICMP, indo até a Gigabit 0/0.20, mas fisicamente é o mesmo cabo, o mesmo cabo, digamos assim, faz o processo de roteamento, desce pela Gigabit 0/0.10, que fisicamente é a mesma, chegando até o seu destino final. Era isso que eu queria mostrar aqui para vocês nesse momento. Até o nosso próximo encontro.